Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus ao longo desse tempo que eu tenho feito a obra do Senhor é acerca justamente do tempo de Deus. Deus tem me ensinado muito acerca disso. Uma coisa que eu aprendi que o fato de às vezes algo não dar certo naquele momento não significa que não é de Deus. Talvez não seja o tempo de Deus, né? A gente teve uma experiência muito grande agora nessa igreja que nós estamos, meu esposo pastoreia, é que no primeiro ano que a gente chegou aqui, a gente tinha um projeto no nosso coração, algo que a gente viu que tinha um grande potencial de dar certo. E aí a gente tentou, a gente arquitetou, né? A gente fez tudo que tinha que fazer, né? Tinha tudo ali na mão para dar certo, mas não fluiu, aquele projeto não fluiu naquele ano. Não deu certo e no primeiro momento a gente ficou até um pouco assim meio frustrado, né? E aí passou-se o tempo, passou aquele ano, e aí no ano seguinte, a gente começou a receber assim, sinais, né, de que a gente deveria tentar novamente. Comecei a comer assim, né, se tentava, se não tentava, até que meu esposo teve um sonho, e aquele sonho eu entendi que era um sinal de Deus, que aquele era o tempo. Eu falei pro meu esposo, eu falei, isso aí é um sinal de Deus, que agora é o tempo da gente fazer. E a gente fez exatamente o que a gente tinha feito no ano anterior e não tinha dado certo. E naquele ano que Deus deu um sinal, o negócio fluiu assim de uma maneira espetacular, espetacular. E a gente fez exatamente as mesmas coisas que já havia feito no ano anterior. Então eu entendi que aquele era o tempo de Deus. No ano anterior não tinha dado certo porque ainda não era o momento. A gente estava em um outro momento. Então eu tenho entendido de Deus que tudo tem um tempo determinado, como está escrito na Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 3, um tempo determinado para todas as coisas. E a gente precisa entender, respeitar e aceitar o tempo de Deus. Eu aprendi a não ficar batendo na mula, né? Como fez Balaão, porque às vezes você está batendo, insistindo numa coisa que não é para ser, não é para passar naquele tempo ali, daquele jeito, naquele lugar. Então, quando a gente começa a bater muito numa coisa e o negócio não flui, agora eu aprendi a dar um passinho para trás e ir para a oração, fazer um propósito, pedir a Deus uma direção, uma orientação, porque às vezes não é que Deus não está no negócio, às vezes que não está no tempo, às vezes é que não está no tempo. É um tempo, estação, tudo tem um tempo, as estações mudam, o tempo de Deus, né, vai passando ali o tempo e Deus vai confirmando que está no tempo.